Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje e o objetivo deste vídeo é de estudarmos padrões de projetos. E, pasmem vocês, o estudo de padrões de projeto não iniciou na área de ciência da computação, mas sim na área de arquitetura, de construções de casas, edifícios, etc. Como? Vamos lá, vamos refletir. Imagine que nós temos essa residência, então aí eu quero que vocês exerçam o poder de abstração a partir desse recorte. Imaginem, né, qual é o restante do ambiente dessa residência. Então imagine que temos essa residência, a calçada, né, a distância entre a calçada e a principal porta de entrada dessa residência é curta, não tem muitos elementos no jardim, enfim, então tem esse aspecto. E já posso adiantar, ele remete a um aspecto de que não tem muito acolhimento, que você não se sente que está sendo acolhido pelos moradores dessa residência. Então isso à esquerda é tido como um problema. E qual que seria a solução do ponto de vista, pessoal, de novo, do ponto de vista da arquitetura, tá? Então eles vão ver outros aspectos. E aqui o aspecto que eles querem tratar é que, dada essa situação que é problemática, ou seja, né, a residência não transmite esse sentimento de acolhimento, né, dos moradores dessa residência. Qual que seria a solução desse problema, né? De você ter a aplicação de alguns padrões, ou seja, se o objetivo de aplicar um acolhimento pelos moradores da residência, né, obviamente, né, se tiver espaço, coloque a distância maior entre o primeiro contato com a residência até a porta principal da casa. E nesse percurso coloque elementos de paisagismo, né? Flores, árvores, né? E outros objetos aí que vão passar um senso, né, de acolhimento dos moradores para quem está adentrando nessa residência. Bom, então resumindo, o que seria a aplicação de padrão aqui? Dado um determinado problema, há uma solução já pronta para esse problema, certo? Então, é esse conceito que eu quero trazer para vocês, tá? Então, de novo, padrões de projeto não começou com computação, começou com arquitetura, não é? Pasmem. Então, aí os dados, né? Christopher Alexander, ele publicou esse livro, A Pattern Language, em 1977, e ele criou um catálogo com 253 padrões para serem aplicados em cidades, bairros, edifícios, cômodos, né? Com o objetivo de promover os lugares mais vivos, né? Promover um bem-estar. E a ideia, de novo, é que esse livro relacione, que seja um catálogo de problemas comuns e, dados esses problemas comuns, já dá o gabarito, ou seja, já dá uma forma como resolver esse problema. Então, pessoal, inspirado nesse livro, aí começou-se então as ideias de aplicar também padrões de projetos para a área de computação. E aí, antes de a gente entrar nisso, eu trago essa definição de padrão, né? Então, segundo Alexander, lá do padrões, né, de arquitetura, o que seria um padrão, né, segundo o autor? Um padrão, ele descreve um problema no nosso ambiente e o cerne da sua solução, de tal forma que você possa usar essa solução mais de 1 milhão de vezes sem nunca fazê-lo da mesma maneira. Então, resumindo, pessoal, o que seria padrão? É você, uma vez identificado o problema, você já ter uma solução para resolver aquele problema, certo? Bom, e aí agora trago algumas definições sobre padrões de software, agora já entrando na nossa área. Então trago algumas definições aí
Primeiro, a definição de gama é o livro que eu vou estar até apresentando no próximo slides, que é conhecido também como GOF ou Gang of Four, né, o Gangue dos Quatro, né, traduzindo ao pé da letra. Bom, então o que seria padrões de software, padrões de projeto de software na visão deles, né? Padrões de projeto descrevem objetos e classes que se relacionam para resolver um problema de projeto genérico em um contexto particular. Bom, uma definição um pouco mais ampla, né? Daí eu trago também a definição de valente. Ele define que padrões são soluções recorrentes para problemas de projeto enfrentados por engenheiros de software. E aí também concordo com essa definição de Somerville, que ele define isso tudo como padrões de projeto de software são soluções já testadas para problemas comuns. Então, resumindo, você vai evitar de reinventar a roda. Então, se em projetos de software é comum você ter alguns problemas, ou seja, problemas já conhecidos no âmbito profissional da engenharia de software ou desenvolvimento de software, então um padrão de projeto já é a solução já desenvolvida para resolver aquele problema já conhecido, tá certo? Então, por que existem padrões de projeto? Porque no nosso domínio é comum esbarrar com alguns tipos de problemas e ao longo do tempo já se entendeu qual é a melhor forma de resolver aquele determinado problema, beleza? Bom, e aí eu trago para vocês algumas, tá? Poucas utilidades, né? E aí eu trago algumas utilidades que para mim são essenciais. Primeiro, a principal utilidade, reutilização do projeto, tá? Então, uma vez que você tem contato com alguns problemas recorrentes, não é? Você já pode aplicar um determinado padrão que resolve esse problema, tá? E isso a gente vai trazer tanto reusabilidade deste código e também de ganhar tempo, porque isso aí a gente vai estar evitando de reinventar a roda. E uma outra vantagem também de utilizar padrões de projeto é de facilitar a comunicação, tá? Então, como eu trago o exemplo para vocês aqui embaixo, né? Na documentação fala-se que deve ser definido uma API baseada no Factory. Factory é um padrão de projeto. Então, até nisso, o uso de padrões de projeto facilita na comunicação entre os interessados, né? Tanto a equipe que está envolvida, como também, né, as outras pessoas interessadas, né? Considerando que essa imagem, né, é um recorte de uma documentação de algum framework, né? Então, as pessoas interessadas nesse framework, lendo essa descrição, elas já vão entender como essa implementação envolvendo o Factory, beleza? Bom, daí, pessoal, existem diversos padrões de projeto e existem também diversos livros e, respectivamente, com autores diferentes, focando em aspectos diferentes, tá? Aí eu tentei fazer uma linha do tempo de literaturas principais, tá? Então aí a primeira, mais clássica na nossa área, é o livro Design Imperatives, que é do Gama e outros, né? Que foi lançada a primeira edição em 1994, e são padrões de projetos focados em software, em sistemas orientados a objetos, tá certo? Daí a gente tem os outros livros que são, vamos agrupar que podemos dizer que esses 4 livros eles são focados em padrões arquiteturais, tá certo? Bom, aqui eu não vou explorar todos os padrões de projetos, nem em todos os livros, tá? Só vou selecionar 2 livros, tá? Que eu considero que, eu acho que para o entendimento de vocês de como funciona o padrão de projeto,
vai ser interessante, vai alcançar o objetivo deste vídeo. Eu vou trabalhar com vou apresentar para vocês exemplos de 2 padrões de projetos aqui do Goff, né? Goff porque são 4 autores e foram conhecidos como as gangues dos 4. E em inglês, né, como eu falei anteriormente, né, Gang of Four, né, ou Goff, né? Então vou estar apresentando dois padrões de projeto desse livro Design Patterns e também um padrão de projeto do livro do Martin Fowler, que é Padrões de Arquitetura de Aplicações, Padrões de Arquitetura de Aplicações Empresariais, tá? Se me desculpe se a tradução não é exatamente na versão em português, tá? Mas se vocês derem um Google aí, vocês vão achar essa referência. Inclusive, pessoal, vou abrir um parênteses. Como vocês são alunos do nosso curso, creio que vocês têm acesso à biblioteca virtual do nosso campus. E este livro tem a versão em português, bem como o do Gama também, Herol. Tá? Então, tanto esse primeiro livro quanto o segundo tem disponível na nossa biblioteca. Beleza? Bom, e aí falando um pouquinho sobre os padrões definidos neste livro de Gama, eles definiram 23 padrões de projeto, tá? E como eu já mencionei, também conhecidos como GOF, tá certo? Padrões GOF. Bom, e esses autores classificaram os padrões de projeto em algumas perspectivas. Na perspectiva de propósito e perspectiva de escopo. Na de propósito tem 3 dimensões, que é criacional, estrutural e comportamental. Criacional, porque foca nos padrões que resolvem problemas na criação, com a criação de objetos. Estrutural, resolvem problemas, né, do ponto de vista da composição de classes e objetos, do ponto de vista de estruturação desses objetos, e comportamental vai estar trabalhando com interação e divisão de responsabilidades tanto entre classes quanto objetos, tá? E o escopo seria classe-objeto, tá? Então, o foco seria diferente no escopo, ou classe ou no objeto, tá? Daí eu trago uma imagem que é o resumo de todos os padrões de projeto, de todos os 23 padrões de projeto, é a imagem que tem no livro, tá? E esses números na frente, pessoal, são as páginas do livro, tá? Então, você vê aqui, eu quero estudar sobre o Composite, né? Você vai lá direto na página 60, vai estar falando, né? Então, isso é muito interessante na hora que você lê o livro, está estudando, então pode ser que o autor... Pode ser não, o autor em alguns momentos ele cita outros padrões e ele já coloca o número da página exato para você navegar, tá? E aí eu achei interessante trazer porque ele mostra todos os padrões na classificação que os autores fizeram, que é tanto do ponto de vista de propósito, que é de criacional, estrutural e comportamental, e do escopo, né, de classe e objeto. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês o padrão de projeto Composite. Então, o Composite, né, ele é um tipo estrutural a nível de objeto, tá certo? Então, é assim que a gente identifica os padrões de projeto aqui do GOF, certo? Bom, daí, os principais elementos que a gente identifica, esses padrões, lá no livro do GOF, né? É o nome do padrão e a descrição do problema, tá? Então, recapitulando, né? O que seria padrão de projeto? É aplicar uma solução para um problema conhecido, certo? Então, para a gente conhecer os padrões, a gente tem que conhecer qual é o problema que ele resolve e, consequentemente, conhecer a solução, né? Como é a solução e as consequências, ou seja, qual vai ser o resultado da aplicação deste padrão, tá? Então aí, pessoal, eu apresento para vocês o padrão Composite. A ideia não é estressar, mas apresentar os detalhes, isso que eu quero dizer, mas só de dar uma visão geral, o entendimento, o que é padrão de projeto, como se aplica para
que vocês tenham a ideia e, como eu passei as referências, né, os principais livros, a ideia é que vocês tenham conhecimento e saibam buscar nas principais referências, tá? Bom, então continuando aí, apresento para vocês o padrão Composite. Ele é do tipo estrutural de objetos, então a gente vai resolver um tipo de problema que precede uma certa estruturação a nível de objeto, tá? Então a intenção é compor objetos em estrutura de árvores, tá? Aí falando mais precisamente do padrão Composite. Qual é a intenção do padrão Composite? É de ter objetos como estrutura de árvores para representar uma hierarquia do tipo parte todo, tá? E quando utilizar esse padrão? Quando a gente quiser, né, ter uma representatividade dos objetos em hierarquias, no sentido de partes todo, tá? E quando a gente quiser que os usuários, né, os clientes, sejam capazes de ignorar a diferença entre composições de objetos e objetos individuais. Resumindo, é quando a gente quer ter uma hierarquia de objetos e, ao manipular esses objetos, eles podem ser tanto parte quanto todo. Ou seja, entendam todo como um grupo, né? Um grupo que ele é composto por várias unidades. Essas unidades a gente chama de parte, beleza? Então, qual que é a ideia aqui? Ter um conjunto de objetos, que esses objetos eles vão desempenhar um papel de todo ou um papel de parte. E na hora de manipulá-los, a gente não quer fazer distinção se ele é um grupo ou se ele é uma pequena unidade na hierarquia, tá certo? Bom, acho que trazer aqui essa imagem vai facilitar o entendimento. Bom, tirei essa imagem também do livro, tá? Então essa é uma representação do diagrama, utilizando o diagrama de classes do padrão Composite. E aqui, pessoal, o padrão aqui, eu gosto muito de trabalhar com padrões, porque para mim ele é uma das essências da engenharia de software, né? Então, por quê? Porque o ato de engenhar software, para mim, na minha concepção, é o ato da gente abstrair em mais alto nível uma determinada solução, tá? Então, olha só que interessante como é que está modelado esse padrão Composite. Então, aqui a gente tem uma classe cliente. Isso aqui é só para representar, pessoal, que a gente vai ter um interessado acessando esse conjunto de objetos, tá? Então, assim, cliente ele não faz parte da solução. É só para representar que alguém vai estar interessado nessa hierarquia, não é? Que é no caso o padrão Composite. Bom, temos o padrão aqui, temos que ter 3 classes, tá? A primeira classe, que é a classe, vamos chamar que é a classe de componente, ela é uma classe abstrata, tá, pessoal? Relembrando um pouquinho de HTML, ela é uma classe abstrata que visualmente, por que eu posso falar que é uma classe abstrata? Porque o nome da classe está em itálico, tá? E aí pode ser tanto classe abstrata quanto interface, tá? Não tem problema. Então, abstraio, né? Então, eu tenho essa classe abstrata chamada componente. E essa classe abstrata, pessoal, ela tem 2 subclasses. Que é aqui em Leaf, que entenda-se como, se a gente trazer lá o conceito de todo parte, é a parte, tá? Ou o nó, ou o filho, enfim, né? Então, entenda-se como unidade, tá? E aqui, como eu trouxe a ideia do livro, né? Agora eu percebi que está em inglês, né? Mas, enfim, a gente está na área, né? A gente a todo momento a gente programa, né? Tem contato com as linguagens de programação, é tudo em inglês, então vocês estão acostumados. Enfim, então essa classe componente tem 2 subclasses, uma leaf, que ela vai representar um nó filho, tá? E a outra subclasse é composite, tá? Que ele vai representar naquela hierarquia todo parte como a parte, tá certo?
E por que são subclasses? Porque aqui eu tenho relacionamento de herança, tá? Visualmente aqui, utilizando o ML, eu tenho relacionamento de herança. Só que aí, pessoal, tá o pulo do gato, né? Aqui que está a engenharia, ó. Olha só, aqui que está a engenharia. O que é isso? Um relacionamento de composição, tá? Se a gente for fazer a leitura, o que está realmente definido na OML, isso aqui seria uma agregação, tá? Mas quando falar composição, é só para você entender que a gente vai trabalhar com uma composição de objetos, tá? Então, na hora de implementar, você pode implementar como um aspecto de agregação ou composição, tá? Mas abstraia isso. Então, o que isso quer dizer, tá? Isso está querendo dizer que esse objeto do tipo composite, ele vai ter uma lista de objetos do tipo componente, tá? Só que componente é uma classe abstrata, certo? Então, na verdade, na prática, você vai ter ou um objeto do tipo leaf ou um objeto do tipo composite, certo? Isso quer dizer o quê? Com isso, eu vou criando uma hierarquia de objetos. Pessoal, eu já vou trazer um exemplo que vocês vão entender. HTML. Vocês têm a gente tem as tags, não é? Tem a tag div, tem a tag p, tem a tag a, etc. No HTML eu posso fazer o quê? Criar uma tag p e dentro dessa tag p colocar outra tag p, certo? Dentro dessa tag p colocar uma terceira tag p. O que eu estou querendo dizer com isso? Que um determinado nó, né, que é a tag p, ele pode estar dentro de outro. Nesse exemplo, ele está dentro de outro, certo? Então, um nó, determinado contexto, ele vai ser lido como um nó que ele agrupa, ou seja, ele é todo, e em algum momento um outro objeto do mesmo tipo ele vai exercer o tipo de parte, né, que ele vai estar como uma unidade, ou seja, ele vai estar dentro de outro objeto que está nessa hierarquia. Beleza? Bom, vou trazer um exemplo para vocês aqui diferente, né, de HTML, e vou trazer essa organização aqui de prova, certo? Então, considere que tem um sistema, e esse sistema, o objetivo é de criar questões. E é possível de organizar essas questões em blocos, tá? E, além disso, em um bloco, eu posso ter outros subblocos, certo? Então, dentro de um bloco, posso ter o outro bloco dentro dele, que dentro desse bloco posso ter outro bloco dentro, enfim, tá certo? Então, repare que é uma hierarquia, tá? E como é que seria isso? Como é que seria essa modelagem, tá? É a aplicação desse padrão composite. Então, eu peguei esse padrão aqui, apliquei a mesma coisa, porém com nomes diferentes, certo? Então, aqui eu tenho essa classe interface, tá? Que eu tenho as duas classes que implementam essa interface. Se é uma interface, pessoal, não possui implementação concreta, então, obrigatoriamente, nas suas subclasses eu tenho que implementar, tá? E aí, aqui, ó, eu considero questão como um nó filho, que ele não vai ter, aqui nesse caso, ele não vai ter, ele não vai ser um objeto que vai ter, que é do tipo todo, ou seja, vai ser a parte, e aqui o bloco vai ser o objeto que vai agrupar as questões, sendo que esse bloco pode ter vários subblocos, beleza? Então, por que isso dá certo? Porque bloco ele pode ter um agregado de objetos do tipo bloco questão, que neste caso o bloco questão vai ser ou questão ou outro objeto bloco. Por que eu consigo fazer isso? Justamente pelo esse relacionamento de herança, tá?
Porque eu posso falar que bloco aqui, ó, ao adicionar um outro elemento, ele vai ser tem que ser do tipo bloco questão, que é um tipo mais alto nível. Se eu falo que um determinado objeto é do tipo bloco questão, eu posso tanto aceitar um objeto questão ou um objeto bloco. Certo? E aqui eu não vou trazer toda a implementação, só vou trazer aqui como o main aqui no Java, tá? Estou utilizando o Java, então só vou trazer o main aqui para vocês entenderem o resultado da aplicação desse composite, só para vocês terem uma ideia, tá? Então aqui, continuando nesse exemplo de organização de questões, aqui eu crio os blocos, então criei o bloco 1, new bloco, né? E aqui criei o outro objeto, que é o bloco 1.1, que seria um subbloco do bloco 1. E depois o bloco 2, que é o outro bloco, né? No mesmo nível de hierarquia do bloco 1. Depois eu crio as questões, questão A, B e C. E aqui abaixo eu faço a organização das questões e dos blocos. Então aqui vejam que eu chamo o bloco 1, adiciono questão A, e eu chamo bloco 1, adiciono o quê? Uma questão? Não. Adiciono um bloco. Então aqui, pessoal, aqui está a essência desse padrão composite. Eu consigo manipular objetos diferentes da mesma maneira e colocá-los em uma hierarquia, certo? Esse que é o pulo do gato do composite, tá certo? E aqui continuando, ó, uma vez que eu adicionei o bloco 1 dentro de bloco, vou adicionar a questão B dentro de bloco 1, tá vendo? Então, o método ADD, ele vai receber tanto objetos questão quanto objetos bloco. Que esse bloco 1.1 é o mesmo tipo do objeto aqui, bloco 1, certo? E a questão 2 e a questão C é adicionada no bloco 2, certo? E ao chamar esses métodos aqui que eu coloquei como um show children, né? Vai mostrar o quê? Bloco 1, questão A, depois o bloco 1.1, que está dentro do bloco 1, depois a questão B, que está dentro do bloco 1. E depois, fora do bloco 1, tem o bloco 2 com a questão C, tá? Aqui não está formatado, né, com hierarquia, mas é essa estrutura hierárquica que a gente tem com o padrão composite, tá? Então, resumindo, quando a gente vai utilizar o padrão composite? Quando eu preciso de organizar os meus objetos em hierarquia e eu quero tratá-los da mesma forma. Se é todo ou parte, quero tratá-los da mesma forma, tá? Pessoal, agora eu vou apresentar para vocês o padrão Decorator. Qual é a ideia do padrão Decorator? Ele é de um tipo estrutural também de objetos. Então, a intenção dele é o quê? Dinamicamente, pessoal, adicionar responsabilidades a um objeto. Tá? Adicionar responsabilidades dinamicamente, tá? Então ele é conhecido também como wrapper, tá? E a aplicabilidade dele é essa, quando a gente tem necessidade de adicionar várias responsabilidades e fazer isso através de herança, criando várias subclasses, ou seja, né, quando essa situação de criar várias subclasses não fica muito prático, ou seja, né, a gente tem um contexto que a gente quer tratar, né, os objetos com alguns comportamentos diferentes, né? Daí, para você conseguir fazer essa implementação com herança, você vai ter que criar talvez aí 20 subclasses só para tratar algumas pequenas especificidades de comportamentos diferentes de uma subclasse. Então é uma coisa que não fica tão prático. Então, o Decorator, a essência dele é essa, né? A gente tem um objeto e a gente vai adicionando responsabilidade de forma dinâmica, sem ter a necessidade de já estabelecer subclasses
de forma estática, tá? Bom, o desenho do decorator é este aí, tá? Então eu tenho uma classe abstrata, aqui chamada como componente, e aqui eu vou ter uma classe concreta, e aqui eu vou ter uma classe abstrata, decorator, e que essa classe decorator que vai administrar os comportamentos específicos que eu quero aplicar. Então, pessoal, o objeto principal é esta classe que aqui está em inglês, né, Concrete Component. E quando eu quiser adicionar esse Concrete Component, um comportamento que está aqui, né, eu tenho que ter essa estrutura. Então, com essa estrutura, eu consigo pegar o comportamento que está aqui e adicionar esse objeto. E o comportamento que está aqui e adicionar esse objeto. Tá? Se vocês repararem, se vocês traçarem, descartar essas duas classes aqui e transformar isso para uma classe concreta, é tipo um composite, não é? Tipo composite. Eu tenho a classe abstrata e aqui eu tenho duas subclasses e uma subclasse na agregação da sua classe abstrata. No entanto, aqui um decorator para funcionar é diferente. Essa aqui tem que ser abstrata e ela tem que ter as subclasses que vão implementar os comportamentos específicos. Tá? Então aqui trago um exemplo para vocês, um exemplo de cafeteria. Né? Então imagine lá num terminal, você tem o café simples e você quer estar adicionando um preço de acordo com o acréscimo de elementos. Então, a gente tem um café simples, que tudo é baseado, todos os cafés são baseados num café simples, e à medida que o cliente vai pedindo para adicionar um determinado elemento, a gente adiciona ao café, né? E também aplica-se um comportamento, que é o quê? O principal aqui para a gente, né, é o acréscimo do valor. Então, quando eu chamo só o café simples, eu tenho um preço. Quando eu quero adicionar um comportamento específico, é o quê? É o café com leite aqui, eu pego o preço do café simples e adiciono o preço do café com leite, tá certo? Assim como o acréscimo de açúcar. Então, eu vou pegar o objeto que eu já tenho construído. Então, da forma que está aqui, eu estou apto a acrescentar vários comportamentos. Então, eu posso ter o café só simples, eu posso ter só café simples com leite, café simples com açúcar e os três, café simples com leite e com açúcar, tá? Pessoal, obviamente é uma abstração, tá? Só para vocês entenderem como é que isso aqui funciona, beleza? Bom, de novo, não vou trazer todo o código, estou trazendo aqui só a parte da construção do código aqui no meio, só para vocês entenderem, né, a ideia. Então aqui, estou instanciando o meu café simples, que é a partir daquela classe Simple Coffee, né, e aqui estou chamando o método desse café simples, que é a descrição. Vai aparecer a descrição, a implementação da descrição, que é o café simples, e o preço dele, que é a partir do método getCost, beleza? E aí, a partir do momento que eu quero adicionar um comportamento diferente nesse café simples, que aqui é no caso, né, adicionar leite, o que eu faço? Pego a mesma referência no meu objeto, instancio agora o objeto decorator, decorator no sentido de decorar, não é? Tem um site que eu vou colocar depois na turma virtual de vocês, que ele explica de forma muito didática todos os 23 padrões de projeto. Um site muito bom, mas muito bom mesmo. E lá na imagem, falando sobre decorator, ele faz analogia com nós humanos, né? Então imagine, nós nascemos de uma forma, então à medida que você vai colocar, né? Roupa é um decorator, coloca calça, é um decorator, coloca blusa, é outro decorator, coloca luva, outro decorator. Então, a partir de um objeto principal que somos nós, nesse exemplo, cada elemento, cada peça de roupa é um objeto decorator. Então, né, se a gente for, talvez fazer analogia, né, decorate seria de decorar, né, você vai colocando, né, algumas, né, firulas aí no seu objeto, tá? Bem, então continuando,
Então, se eu quero adicionar leite, né, nesse café simples, eu pego a mesma referência do objeto, né, chamo o objeto decorator, a classe decorator, então aqui no caso milk, então eu vou chamar o milk decorator, e passo para ele a referência do objeto, tá? Eu quero decorar. E aí na implementação, né, só para ficar aqui bem explícito, né, eu chamo aqui a descrição, que eu alterei a descrição, tá? Então já vou fazer uma relação com a saída. Então esse get description é esse café simples e o get cost é o R$2. E aqui esse get description, o que ele vai fazer? Na minha implementação, tá? Eu peguei o comportamento que já é existente, que é do café simples, que é o café aqui simples, né? E aqui na classe milk decorator eu acrescentei o quê? Modifiquei o comportamento. Então a descrição não é só café simples, é café simples com leite. E além de ser R$2, eu acrescentei o quê? Com get cost aqui. Quando eu chamo get cost, eu estou mostrando o quê? Que eu acrescentei 50 centavos a esse café. Tá certo? E um outro exemplo é se eu quiser adicionar, além do leite, neste café, café, então é um café só, tá? Então um café que ele foi sendo decorado ao longo do tempo. Faço a mesma coisa, chamo a classe decorator, passo o objeto de referência e aí altero o comportamento, que aqui neste exemplo eu pego a descrição que já é feita e modifico, acrescentando com açúcar. E aqui o acréscimo de açúcar é 20 centavos, certo? Então eu pego o valor que ele já estava acrescido com leite, que é 2,50, e estou acrescentando 20 centavos, tá? Então isso aqui é um exemplo de implementação e de uso de decorator, tá, pessoal? Bom, aqui agora eu vou apresentar um exemplo de padrão de projeto desse livro de Martin Fowler, e ele é mais focado em padrões mais a nível de arquitetura, tanto é que vocês vão ver lá que no livro tem um padrão MVC, ele explica mais em detalhes como você implementa o MVC, que a maioria dos frameworks implementa. Então, eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas, por exemplo, né, você tem uma entidade produto, se você for implementar na mão, né, você vai ter que estar lá, tem que ter, né, uma entidade chamada produto, que ele vai estar mais relacionada ao modelo, me deu um branco aqui, é o modelo, que é o M, modelo, e você vai estar lá, você vai ter o produto controller, que é a camada que vai controlar esse acesso, né, da visão do modelo, e você vai ter, né, outra entidade, produto, sei lá, visão, produto view, que vai estar jogando essas informações, trabalhando essas informações aí que vem do modelo, que vai ser mediada pelo controller, tá? E aí Fowler, ele vai organizar os seus padrões arquiteturais em famílias. E lá, esses padrões que vocês estão vendo são exatamente os capítulos, tá? Que o livro tem definido. Tá? Então, cada capítulo aqui você vai ter um conjunto de padrões. E aí eu vou trazer para vocês o padrão repositório. Então, ele é do tipo mapeamento em metadados, objetos relacionais. Então, a ideia de fazer uma transformação dos objetos do banco de dados como dos dados do banco de dados como objeto, tá? E aí a intenção, pessoal, é trabalhar com uma abstração, tá? Abstração de acesso ao banco de dados. Então, a ideia é de você ter um nível alto de abstração, de forma que você consiga sempre utilizar os mesmos métodos para consumir um determinado banco de dados, mas sem saber o detalhe de implementação desse banco de dados, bem como o detalhe de consulta, né, que cada banco de dados possui. Tá? E aí eu trago essa imagem
que tem no livro também, na versão português, né? Então, é diferente lá dos padrões Composite Decorator, que a explicação, né, com diagrama de classes, aqui, né, a explicação é por diagrama de sequência. E a ideia é o seguinte, aqui, pessoal, está escrito uma pessoa, porque lá na descrição do livro, ele explica esse padrão, explicando que vai consumir um banco de dados para trazer informações de uma pessoa, tá? Então por isso que está aí o nome de pessoa. Mas o que de fato o padrão consiste? É que nós, enquanto usuários e clientes, vamos acessar um conjunto de critérios que são funções, né? Função de listar, função de buscar por ID, buscar por campo, colocar, né? Deletar por ID, enfim. Então, essas intenções, essas ações que são comuns ao acessar o banco de dados, ele coloca com critérios. Então, são essas funções. E o que seria repositório e estratégia na memória, tá? O repositório seria o quê? É tratar essa questão de repositório e estratégia como a implementação dos bancos de dados que você vai estar trabalhando na aplicação, tá? Isso, pessoal, não quer dizer que isso vai depender do padrão arquitetural do seu sistema. Pode ser que o seu sistema vai trabalhar com vários bancos de dados ao mesmo tempo, né? E isso pode ser utilizado para sistemas legados, tá? Então, pode acontecer que você está no momento que o sistema ele vai precisar de fazer um upgrade, então você já prevendo a contornar certos tipos de problemas, né, futuros nessa migração, o que você faz? Você aplica esse padrão de repositório, padrão repository, e de forma que você abstraia qual é o tipo de banco de dados que vai ser utilizado. Então, para quem está acessando os critérios, que é listar os itens, buscar por ID, buscar por algum tipo de campo, deletar por ID, etc. e tal, o usuário vai ter contato só com esses métodos. Agora, a implementação você muda. Se vai utilizar, sei lá, MySQL, você implementa lá MySQL. Se vai utilizar MongoDB, implementa lá como é que seria esses critérios no MongoDB. Então a ideia é de você ter a separação da implementação do domínio. Então o domínio aqui é o acesso aos critérios. Listar, buscar por ID, por campo, deletar, etc. Agora, como isso é implementado, abstrai. O usuário ele não precisa de entender isso aí, tá? E aí, de novo, eu trago para vocês, simplesmente, não vou entrar em detalhes, né, de toda a implementação, só estou trazendo aqui uma ideia de uso desse padrão, tá? Logicamente, pessoal, eu deixei aqui descomentado, né, mas é só para você entender que neste exemplo aqui você vai usar um ou outro, tá? Ou aqui neste caso uma conexão com MySQL ou com MongoDB, tá? Então, aqui estou querendo representar o seguinte. Primeiro deve-se estabelecer a conexão com o banco de dados. Então, aqui você coloca as suas credenciais, banco de dados, enfim, para estar conectando, beleza? E aí, ou no MySQL, ou no MongoDB, ou outros bancos de dados. Abstrai. O pulo do gato é aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho. Aqui. Opa, aqui. O pulo do gato está aqui. Repo aqui é o repositório, objeto que está referenciando a conexão com o banco de dados. Então aqui que está o pulo do gato, que vocês devem entender. Independente qual é o banco de dados, eu sempre vou estar trabalhando com um método salvar, com buscar todos, com buscar por ID, por remover. Tá? Essa é a essência desse padrão. Independente de qual banco de dados for, eu vou sempre trabalhar com os mesmos critérios, que são esses métodos, salvar, buscar por todos, né, buscar por ID, enfim. Então,
Essa é a essência, tá? Então é isso que eu gostaria de ter mostrado para vocês sobre esse padrão repositório, beleza? Tá. Pessoal, então é isso. Deixa eu ver aqui. Como é que eu volto aqui? Vamos lá. Beleza? Pessoal, então é isso. Bons estudos e até o próximo vídeo.